Olá pessoal, bem-vindos ao canal Arte no Fim do Mundo, aqui é a Juliane e vocês estão vendo aí na tela a primeira parte dessa aula que é sobre como pintar com lápis de cor para iniciantes. Nessa primeira parte a gente viu sobre preenchimento e sobreposição de camadas, beleza? Agora a gente vai dar continuidade à aula, eu vou ensinar outras técnicas para vocês e caso vocês não tenham visto ainda o vídeo parte 1, eu vou deixar o card passando aqui com o link da playlist que eu organizei para vocês certinho. Então, uma vez dado esse recado, bora lá continuar. Então agora a gente vai ir para a próxima borboletinha, tá? A gente vai fazer o quê? Vamos misturar, tá certo? Então, para misturar, eu gosto de trabalhar com as cores primárias. São azul, vermelho e amarelo. Então aqui para misturar, eu quero fazer laranja. A gente vai usar a sobreposição, que é pintar aos pouquinhos, né? Então, se de um lado a gente tem, vamos fazer de uma cor só primeiro, tá bom? Com o laranja, tá certo? Vamos pintar aqui com esse laranja, fazendo a pintura fraquinha primeiro. Não, vamos pintar sem sobrepor, né? E tá. E aqui a gente vai pintar fazendo camada, uma camada leve, tá? A princípio. Tá bom? O que a gente vai fazer? Vai sobrepor fazendo um efeito já. Vamos tentar fazer igual a gente fez naquela asinha ali da borboleta, em que eu pintei só a bordinha e já deu um efeito bacana, né? Vou pintar aqui, ó. Fazer uma segunda camada. Tá? Isso pode ser aplicado em folhas, em flores, né? Nas pétalas das flores. Isso dá uma característica que é o volume, que é muito legal pro colorido, tá? Não precisa se preocupar tanto com isso a princípio, mas é algo sobre o qual eu já falei também naquele vídeo de técnicas com lápis de cor, tá bom? Diferente desse, que é para iniciantes iniciando mesmo, aquele já é para você avançar um pouco, né, nas suas técnicas, aprender a sombrear. É um vídeo sobre como sombrear. Então, veja, eu vou deixar assim, esse aqui, tá bonitinho, né? Agora, eu vou misturar. Qual a cor que forma a laranja? Eu vou escrever aqui, mistura. Misturar. A cor que forma a laranja é o vermelho e o amarelo, tá bom? Então, a gente vai usar essas duas cores pra fazer essa daqui. Vamos deixar ela de lado. E vamos começar, como que mistura é errado? A gente tem a tendência, como eu disse antes, de pintar forte, né? E aí, meu povo, quando você cobre toda a superfície do papel com uma camada muito forte do lápis de cor, você não vai conseguir usar o outro lápis de cor para misturar, tá bom? Vai ficar uma coisa assim, aí você vai falar, nossa, mas esse lápis é ruim, não mistura, né? Você vai ficar achando isso, mas não é o lápis, é você. Tô brincando, mas não é o lápis, é a forma que você tá preenchendo, tá bom? Então, vou mostrar como que a gente preenche para conseguir obter uma mistura homogênea, tá? Primeiro de tudo, você vai começar com a cor mais escura, né? Entre essas duas é o vermelho, então vou começar com ela, beleza? Se fosse, por exemplo, digamos que eu quero fazer um roxo, então vou misturar o azul e o vermelho, então eu iria começar com o azul, certo? E assim sucessivamente, você vai usar a cor mais escura por baixo, mas você vai fazer uma camada leve com ela, tá? Por que que isso é importante? Porque essa camada levinha, ela vai ainda deixar ali
alguns poros do papel, né, livres para serem preenchidos com a próxima cor que eu vou passar, entendem? É uma característica comum a todos os lápis de cor escolares é a cera. Então, quando você pressiona muito esse lápis sobre o papel, ele já vai encerar completamente essa superfície e vai impedir a aderência do outro lápis de cor que você quer passar por cima. Agora, se você fizer isso levinho, vejam, tá bem fraquinho, quase não aparece, né? Em comparação com essa cor, que a gente sabe que é bem forte, é o mesmo vermelho, percebam. Agora eu vou vir aqui com o amarelo, tá? Então, vamos ver. Preenchendo com o mesmo cuidado. Ó. Bem? Sem aplicar força. Tá? Bem levinho. Se você encontrar dificuldades com esse negócio de pintar forte ou fraco, já dei essa dica em outros vídeos, mas torno a repeti-la. Encontre uma posição no lápis de cor que seja confortável para você. Ainda manter o controle do que você está fazendo, mas que te dê essa possibilidade de pintar mais leve, tá? Por que eu digo isso? Porque quando a gente pega mais para trás, veja, quando eu pego bem para trás do lápis, eu pinto fraco, né? Sem querendo, digamos assim. Mas eu também perco totalmente o controle, então eu tenho que encontrar uma altura aqui que eu consiga controlar a pressão e o movimento ainda, tá? As duas coisas ao mesmo tempo. Mas, enfim, vá treinando, tá bom? Tudo com o tempo você vai, e com o exercício você vai melhorando. Então, veja, aqui já tá melhor do que aqui, né? Mas, eu não posso parar nessa camada porque ainda não tá um laranja legal que eu quero. Então, vamos continuar ali a mistura. Volto com um pouco mais de vermelho. Vejam, tá um pouco mais próximo, né? E volto com o amarelo de novo. Então, o que a gente aprendeu sobre mistura? Que você precisa ter ainda mais paciência do que para preencher e para sobrepor. Percebam que aqui a gente preencheu dessa maneira, a gente sobrepôs camadas também para obter uma mistura, certo? Então, todas as coisas que eu tô mostrando para vocês, elas são... Eu pensei numa ordem para elas, para mostrar elas para vocês, uma ordem que faça sentido, né? Dentro dessa lógica, aprender por etapas, né? Pelo que eu contei aqui, eu passei uma camada de vermelho, uma de amarelo, depois outra de vermelho, outra de amarelo. Tá bem? Com o tempo você vai fazendo isso mais rápido, né? Você vai pegando o jeito. Mas percebam a diferença dessa mistura para essa, né? Essa aqui nem que eu venha com amarelo aqui bem forte, ó. Ela não fica, tá vendo? Ó. Porque eu não deixei esse espaço nos porinhos do papel para que o amarelo entrasse ali, tá certo? E se mesclasse completamente com a outra cor, né? Percebe? Ah, mas não ficou o mesmo tom. Não ficou o mesmo tom, porque é óbvio que a cor pura que tá no lápis de cor, ela vai ser mais intensa, mais saturada do que a mistura que você obtiver, né? Isso vale para qualquer cor. E enquanto a gente estiver falando de lápis escolar, mas funciona, tá? Para você chegar a uma cor que você não tem, certo? Um último ponto, não menos importante, mas que é o que eu deixei por último aqui, porque ele, como eu disse antes, é o que faz sentido, né? Segundo essa ordem aqui de coisas que a gente tem que ir aprendendo primeiro para depois, enfim, avançar. Aqui a gente vai fazer degradê, tá? O que é o degradê? Que a gente chama de degradê?
é fazer uma gradação de tons ou cores, tá? Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Vou mostrar pra vocês, então. Vamos utilizar todas as técnicas que a gente fez antes, tá bom? Agora pra fazer essa daqui. Pegar os verdes aqui, ó. Aproveitar que eu tenho 3 verdes. Tá certo? Eu vou pegar o mais escuro, né? Como que a gente começa a fazer o degradê? Geralmente a gente vê assim na foto e tal. E na nossa cabeça funciona assim. Bom, primeiro eu aplico uma cor mais escura, né? Depois eu já venho com uma cor um pouco mais clara. Deixa eu marcar mais aqui pra ficar bem do jeito que a gente faz mesmo, quando a gente começa. Gente, tô falando de coisa que eu já fiz, tá bom? Nada do que eu tô fazendo aqui é pra ofender ninguém. Aliás, não deveria ser ofensivo, né? A gente se dá conta que não sabe de algo. Deveria ser bacana a gente perceber que não sabe, porque é uma chance de aprender. Não é mesmo? Eu pelo menos tenho esse pensamento, assim, sabe? Eu agradeço, assim, as pessoas que me fizeram perceber que eu tava cometendo algum erro, assim. Não só na pintura, né? Mas enfim. Então, veja. Aqui eu dei uma exagerada. Vamos fazer aqui embaixo também, então. Então, vamos ir. Ah, então não é assim. É mais ou menos assim. Eu tenho que ir soltando a mão. Isso eu já entendi. E aí, agora, eu venho com a cor mais clara. É mais ou menos isso o degradê, tá? Só que qual que é o problema disso, né? A gente aqui não tá aplicando nem a forma de preenchimento, que eu disse pra vocês que é importante, não tá sobrepondo camada, que é uma coisa necessária para construir gradação de cor e tonalidade, e a gente não tá conseguindo ou sabendo misturar as cores corretamente, tá? Para criar essa gradação suave, tá? A passagem de cores, ela tem que fazer uma transição suave. A gente tem que olhar e não perceber aonde que uma cor muda de uma para outra, tá certo? Então, aonde foi ótimo, né? Onde a gente não pode perceber em que parte ali do colorido a gente passou de uma cor para outra. Tem que ser assim uma coisa suave, tá? E é isso que eu vou ensinar aqui pra vocês agora. O que a gente pode fazer? Se tiver 3 cores assim, ó, legal, mas às vezes você não vai ter, tá bom? Então, você pode fazer o degradê com uma cor só. Vou mostrar pra vocês como. Primeiro, a gente usa essa coisa de preencher tudo igualmente, tá? E fazendo leve, né? Com a mão leve. Então, vamos lá, vamos começar. É legal que você tenha, pelo menos, 2 cores para fazer uma gradação bonita, né? Vai ficar mais viva a tua pintura se você der esse efeito, né? De usar uma outra cor ali para fazer a parte mais clara, digamos assim. Porque geralmente quando a gente usa o degradê, a gente quer isso, né? A gente quer fazer um efeito que é aquele de começar uma parte escura e acabar uma parte clarinha, certo? Isso é o que a gente vê, assim, né? Nas fotos, no Instagram, nos coloridos, a gente quer fazer igual. Então, vamos descobrir como que faz. E aí, minha gente, tá preenchido a primeira camada, certo? Que foi o que a gente fez aqui e aqui. O que a gente aprendeu na parte de sobreposição e de mistura? Que, dependendo de quantas camadas eu fizer, eu mudo a tonalidade. Sim, eu consegui obter essa cor intensa apenas aplicando mais camadas. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, mas mantendo uma área mais clara, certo? E principalmente fazendo esse movimento aqui, ó, de controle de pressão, tá? Você pode fazer o degradê de 2 maneiras. Eu já fiz um vídeo só sobre isso, tá? Explicando certinho cada passo, a importância, ensinando exercícios para você treinar ali, ó, a sua mão. É exercício mesmo, praticamente exercício físico, tá? Porque eu falei tudo sobre essa técnica
nesse vídeo que é específico sobre degradê, mas eu achei útil e necessário trazer ele aqui novamente, porque essa técnica é uma das primeiras coisas que a gente quer fazer e que a gente consegue fazer, tá? Mesmo que ainda esteja no começo, tá bom? Da pintura. Então, eu vou mostrar duas formas de fazer o preenchimento aqui. Você pode começar, o degradê, aliás, você pode começar pintando bem forte e diminuindo essa pressão, o que, sinceramente, é mais difícil, tá? Porque se você ainda está na etapa de controlar a pressão que você está utilizando, então imagine fazer uma pintura em que você tem que controlar esse movimento aqui na hora, né? Você tá pintando uma folhinha, sei lá. Aí você vai pintar forte, aí daqui a pouco você pinta menos forte, blá blá blá. Até pintar bem fraquinho. Você pode perder a mão nisso e acabar errando e manchando seu colorido. Nesse vídeo que eu mencionei, que eu deixei o card passando aqui pra vocês em algum lugar também, eu ensino como você treinar isso aqui, tá bom? Mas aqui, o que eu vou fazer é uma forma que eu considero mais fácil pra quem é iniciante, pra quem nunca fez isso, que é pintar tudo de uma maneira igual, que é leve, tá? Pinta tudo levinho. E pra construir isso aqui, eu faço outra camada. Eu vou fazendo uma camada até aqui, mais ou menos. Depois eu faço outra camada. Depois outra. Vejam, também é um degradê. Vou dividir ele aqui, ó, na metade. É um degradê. Mas eu fiz sobrepondo camadas, certo? Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Vou pintar aqui, ó. Só aqui na parte do começo aqui, da asinha da borboleta. Tá? E vou levar isso até uma parte só. Não quero que fique muito pra lá, pra bordinha. Quero a bordinha bem clarinha. Sempre pintando leve. A leveza é importante pra gente não deixar marcações, tá certo? Ah, mas ainda quero deixar mais escuro aqui. Então, vou apontar mais. Onde é que eu deixei? Gente, no vídeo que eu falo sobre apontar lápis, eu também falo sobre a importância de lixar, tá bom? É uma forma de apontar sem gastar tanto lápis, digamos assim. E aqui, por exemplo, ele tá bem pontudo. Só que eu preciso de uma coisa mais fininha agora aqui, para esse momento específico. Então, eu vou e lixo, beleza? Vou deixar o card passando aí também, se vocês quiserem ver sobre apontadores. Mas aí, voltando aqui, vejam a importância de deixar a ponta bem fininha. Eu tenho maior controle aqui do que eu tô fazendo, né? De onde exatamente eu quero que vá o lápis. Pontinha ali. E aí, tô aplicando já a terceira camada aqui, ó. Bem no cantinho, que eu quero que fique bem escuro. Só no cantinho, tá certo? Aqui você pode até aplicar mais força, ó. Mas depois você tem que deixar a mão mais levinha e ir preenchendo, tá certo? Veja. Pronto, fiz um degradê. Ah, mas não tá tão degradê assim. Por quê? Porque eu usei uma cor só. É isso que eu quis dizer aquela hora. Se você tiver mais cores, vai ficar mais vivo, mais bonito, né? Mais intensa a cor ali, tá? Agora eu vou fazer aqui com mais cores, tá bom? Então, se você tiver 2 ou 3 cores, esse é o degradê que você vai fazer. Mas a lógica é a mesma. Então, você vai seguindo, pintando fraquinho. Ali até pintei forte demais, mas acontece. Pinta fraquinho. Mas aqui, como a gente vai utilizar outras cores, o que você vai fazer? Você vai meio que parando por aqui, ó. Veja, pintando levinho, tudo levinho. Vai vir com a segunda cor, que é o verde, ó. Tem 3 verdes aqui. O mais escuro já foi. Agora eu vou usar o verde do meio, digamos assim, tá? E venho desde o começo, pintando com ele, ó. Também levinho.
igual a gente fez aqui pra misturar. Levinho, 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 tá bom? Prestando atenção no preenchimento. E o que a gente tá fazendo aqui, gente? Sobrepondo camadas, mas de cores diferentes. Pra gente fazer uma mistura. Ó, e aqui eu também não venho com essa cor até o final, tá certo? Eu quero reforçar ali a parte escura que não ficou tão escura. Então, volta com o verde escuro. E vem até uma parte só, tá bom? Sempre pintando levinho. Se vocês treinarem bastante, vocês vão ver a diferença. Por exemplo, você pega um círculo. Eu tenho essas reguinhas aqui, ó. Isso aqui serve, mas como eu disse, você pode usar uma coisa redonda, assim, ó. Não importa muito o tamanho, ó. Podia ser a boca aqui do lixinho, né? A parte do fundo, a cola que eu mostrei no início pra vocês, aquele negócio de fita adesiva, que é redondinho também, tá? Pode ser qualquer coisa, gente. Não precisa nem ser um desenho assim. Agora, se você tem um livro que você não liga muito, pega esses desenhos desse tipo pra treinar, tá bom? Então, ó. E você vai perceber que já vai ter diferença desde o primeiro até o quarto desenho, digamos assim. Você já vai ver diferença. Cada um que você treinar essas coisas, você vai perceber isso, tá bom? Então, ó, repito a instrução. Você vai pintar levinho para evitar mancha, para evitar que apareça isso aqui, ó. Essa diferença, né? Que ficou aparecendo aqui, ó. Tá certo? Ó, dá pra ver nitidamente, né? Onde uma cor parou e aonde a outra continua. Agora aqui, por mais que pareça que vai ficar, não vai, porque eu tô pintando com os lápis todos na mesma pressão, bem leve, tá? Então, agora eu venho a partir daqui, mais ou menos, não precisa ser lá do começo, não. Preencho com essa cor mais levinha aqui, mais clarinha. Ou posso ir daqui pra lá também, ó. Levinho. O que vai acontecer? Mais ou menos como acontece na maquiagem, né? A gente esfuma, sabe como é? Bom, pra quem não usa maquiagem não vai saber, né? Mas assim, a gente quer esfumar ali uma parte. Na transição de uma cor pra outra, né? E a gente fica passando ali o pincel. E aqui, a mesma coisa, só que em vez de passar pincel, a gente passa o próprio lápis. Tá vendo? Olha que bonitinho que ficou. Ai, Juliane, mas agora tá sem graça aquele ali, né? Em comparação com esse, né? Aliás, se você achar que tem alguma marcação ainda, você volta aqui com a cor intermediária. Ou com a cor anterior, né, que você utilizou. E é assim, gente, para arrumar a marcação do degradê, você nunca vai arrumar com a cor mais clara, tá? Você arruma com a cor mais escura que você tá utilizando. No caso, eu peguei esse verde aqui porque ele é mais escuro que esse, mas se eu não tivesse, eu ia usar o mais escuro ainda, entende? A cor mais clara, ela não tem poder de cobrir, né? Ela não tem esse poder de cobertura maior do que a cor mais escura que você tá utilizando, entende? Então, ela não simplesmente não consegue arrumar nada. Você sempre vai arrumar com a cor que tem mais poder de cobertura, tá bom? Ó, eu acho que tá bom assim, beleza? O que a gente faz aqui então para deixar mais gracioso, mais bonitinho, igual a parte de baixo? Lembra da mistura de cores, né? Então aqui se eu vier, depois de já ter utilizado o verde mais escuro em toda a asinha da borboleta, né? Podia ser uma folha, como eu disse, uma pétala de uma flor também. Ele não vai ficar tão claro quanto aqui, mas eu tenho uma forma de clarear, né, esse verde, que é usando o amarelo, que é uma cor que vai na composição do verde. A gente vai falar sobre isso mais tarde, pretendo trazer vídeo também falando mais sobre as cores, né? Mas de um modo geral, para obter o verde a gente mistura o quê? Azul e amarelo, certo? Mas em igual proporção ele fica assim. Agora se eu quiser clarear esse verde, né, mas deixar ele vivo, eu vou usar e deixando mais amarelo, 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 até ficar bem um verde bem clarinho, certo? Como esse aqui, ó. Tá bem? Mas eu não quero usar ele ali agora.
você usar, ele vai ficar ainda mais escuro que esse aqui, ó. Então, vamos... Ai, o carro passando, oh meu Deus. Gente, ignora. O carro me desconcentrou completamente, mas... Vou tomar uma água enquanto o carro passa. É chuva, é carro, é trovoada. Retomando. Vamos lá na brincadeirinha ali do círculo cromático, tá certo? Eu uso um que sempre fica colado aqui, vou mostrar pra vocês. Pra gente chegar no verde clarinho, a gente tem que misturar o verde e o amarelo de volta. Aí ele vai ficar bem amarelado, tá certo? Se a gente quisesse o verde intermediário, a gente mistura o azul e o amarelo. Aí fica esse verde intermediário aqui, que foi o que a gente usou, tá? Mais pra frente eu explico certinho pra vocês, porque esse merece um vídeo dedicado só pra isso. Mas aqui, pra facilitar pra vocês, então já estou dizendo que é o amarelo que você tem que usar pra clarear esse tom. Então, vamos começar a usar ele, ó. Ele vai ficar um verdinho claro. Veja. Que mágico. Gente, eu adoro misturar cores. Às vezes eu prefiro esse efeito do que usar, sabe, 300 milhões de cores. É legal, você pode fazer testes, você descobre da onde vem aquela tonalidade, aquela cor específica, sabe? Muito bacana. Então, veja, usando o amarelo, eu consegui clarear aqui. Ficou mais ou menos parecido, né? Aquilo que eu comentei com vocês aqui, quando eu estava misturando igual, gente, nunca vai ficar. Se eu tenho essa cor e eu tenho essa e essa para misturar, nunca vai ficar parecido. Porque a cor que tá pura ali no lápis, ela vai ficar mais, né, pura, né? Mas dá certo também fazendo a mistura, é isso que importa. Então veja, no fim das contas, apenas com um único verde e o amarelo, eu consegui fazer um degradê tanto quanto aqui. Vamos passar um amarelo aqui pra ver como que fica também, vai ficar mais vivo ainda, né? Olha lá, que legal. Ah, adorei, gente. Adorei. Percebe? Olha que bonitinho. Então, quando vocês forem fazer, lembrem-se disso, tá? Se você tiver dificuldade e quer aprender apenas sobre isso aqui, gente, eu fiz uma... Repito, vão nesse vídeo que é só sobre degradê, que tem bastante instrução lá. Com calma, eu faço vários tipos de degradê, tá bom? Misturo cor com uma cor só, do forte pro fraco, do fraco pro forte, tá bom? É isso. E aí, gente, eu acho que o vídeo já está bem grande. Eu acho que eu vou ter que dividir esse vídeo, acho que vai ser parte 1, 2 e 3. E agora sim eu vou falar pra vocês sobre escolha de cor, tá bom? Então vamos continuar aqui e usar essas borboletinhas finais aqui pra falar sobre escolha de cor. E aí, gente, vocês estão gostando do vídeo, da proposta, dos exercícios? Eu quero saber, contem pra mim nos comentários, tá? Outra forma de eu saber que vocês estão gostando, que o vídeo ajudou, tá bom? É você deixar o like pra mim, beleza? Então, deixa aquele like, fortalece o canal, se inscreva caso esteja chegando aqui agora e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, inclusive a parte 3 dessa aula. Vou deixar passando aqui o card, tá? Bora lá continuar a ver e fazer os exercícios comigo, que nessa próxima parte a gente vai falar de cor, e isso é muito importante no colorido, beleza? A gente se vê lá. Tchau!